E aí, minhas lindonas, uma depilação hoje de axila masculina, bem cabeluda, daquele preço, né? Já comecei aí higienizando com a astringente da Depilbela, certo? E eu vou vir aí com a tesourinha para dar uma cortadinha, parar um pouquinho, porque esses pelos está bem longo, está bem comprido, certo? Então, eu vou aí cortando só para dar aquela paradinha básica, né? Já venho aí com a dolomita, né, para fazer a camada de proteção, que é muito importante você usar dolomita e não talco, porque o talco entope os poros, certo? Então vamos lá, né? Vamos aí com a cera hidrossolúvel. Eu tô trazendo bastante vídeo de depilação hidrossolúvel para vocês verem como é fácil também a aplicação na hidrossolúvel. Então vou aí, né, camadinha fina, meu palitinho aí deitado, certo? Com tirinhas menores para facilitar para você que é iniciante, tá certo? Vou esfregar bem, esticar a pele, certo? E puxar, colocar a mão para aliviar a dor, tá certo? Olha aí como saem muito bem os pelinhos com a cera hidrossolúvel. E já vou vir aí aplicando no outro canto e repare aí que na minha mão tá aí os pinguinhos da cera hidrossolúvel, né? Porque eu coloco para poder aplicar no cliente, né? Eu fico observando se essa cera tá quente ou não, né? Por mais que eu saiba o ponto certo, é importante você sempre colocar primeiro em você para poder aplicar no cliente. Então, vou vir aí colocando essa cerinha de baixo para cima, tá certo? Em direção ao crescimento do pelo. E vai retirar de cima para baixo de acordo com o crescimento do pelo. Venho aí com um papelzinho novo, certo? Esfrego bem e puxo. Coloco a mãozinha para aliviar a dor e vou retirando o resíduo aí de cera, resíduo, enfim. E vai retirando os resíduos aí de cera que tenha sobrado, tenha ficado na pele do cliente. Vou colocar aí na lateral essa cerinha seguindo a ordem dos pelos, para esse pelo aí não estar quebrando. Você tem que sempre analisar o crescimento do pelo do teu cliente. Então, venho aí já com um papelzinho, o mesmo papelzinho que eu usei. Esfrego, estico lá embaixo, ó, e puxo de uma vez, certo? Puxo de uma vez essa aplicação de cera. Aí já vou vir aí aplicando de cima para baixo e vou puxar de baixo para cima, porque essa parte aí dos pelinhos nasce todas para baixo, certo? Nasce para baixo o pelinho aí. Então, vai aplicando e já vou pegar outro papelzinho para poder fazer essa retirada com o papelzinho novo. Vou esfregar bem, né? Puxar bastante e fazer o arranque, né? É importante você esticar bastante a pele do teu cliente para não lesionar. E se você reparar, a minha cera hidrossolúvel não é daquela, eu não deixo ficar naquele ponto mais líquido, certo? Por quê? Porque eu prefiro trabalhar com ela assim mais grossinha, certo? Mais cremosinha do que ela mais líquida, para não queimar aí a pele do teu cliente, né? Mas se você preferir ela um pouquinho mais líquida, você pode deixar. Eu não trabalho com ela um pouquinho mais líquida porque eu prefiro assim, justamente para não ter perigo enfim, lesionar a pele do cliente ou queimar, né? E já vou aí, ó. Se você perceber que tem umas pequenas gotículas aí de sangue, porque é um pelo que tá grosso, né? Vindo de Gillette na primeira vez. A cera hidrossolúvel. Vem aí no pelo de Gillette, então com certeza pode ocorrer sim algumas gotículas de sangue, mas você repara também que não é muito, certo? Então eu vou terminar essa axila ainda com o mesmo papelzinho, virei aí o lado para facilitar na puxada. Estico o pele e puxo. E vou retirando novamente os resíduos aí de cera. Vai colocando nas partezinhas que tenha ficado, algum pelinho, seguindo a ordem dos pelos. E vai finalizando essa axila, né? Veio com papelzinho novo. É importante você sempre estar trocando também um papelzinho, certo? Porque você não pode deixar esse papel ficar totalmente cheio de cera, né? Porque senão, quando você for retirar, pode machucar a pele do teu cliente. E não é isso que a gente quer, né? Então, sempre vou aí trocando de papelzinho,
Olha, você repara que aqui já tá passando um pouco de cera para o outro lado do papel. Então é importante você trocar assim sempre, ficar trocando depois que passa para o papel. Porque a puxada já não fica com tanta eficácia assim quando o papel está bem pelotado. Você perceber que eu tive que dar 2 puxãozinhos para sair novamente direito. E aí eu já vim com outro papelzinho, justamente porque o outro já estava cheio de cerinha, né? E não retira tão bem quando já está cheio de cera. Então fui aí tirando o resíduo de cera, colocando nossa loçãozinha de coco. Essa loção é maravilhosa, minha gente. Essa loçãozinha aí de coco da Depiu Bela do método hidrossolúvel é ótima e eu também utilizo em qualquer outra área, tanto no método espanhol como no hidrossolúvel. Então aí eu venho aí com o gel calmante da Depiu Bela de melão e assim que eu finalizo essa axila, né? E olha aí o arranque de milhões, minha gente. E vamos aí ao antes, né, dessa axila masculina e depois. E repare que essa axila não ficou vermelha e ficou bem lisinha.